Fala galera, eu sou o Gabs e hoje eu tô aqui pra falar de Southern Bastards. Ultimamente eu venho lendo bastante coisa em inglês, então eu pensei em criar esse quadro novo, onde eu comento essas leituras e assim, aqui eu não vou trazer tipo o Bottom ou Marvel Legacy, né, que são coisas que a gente sabe que vai sair no Brasil. Eu vou trazer nesse cantinho importado coisas que, né, por enquanto não tem confirmação nem previsão de lançamento. Porque apesar de não sair aqui no Brasil, tem muita coisa boa sendo publicadas e Southern Bastards é uma delas. O Jason Aaron tá na crista da onda. Nos últimos anos ele lançou uma das mais festejadas séries da Vertigo, né, que é o Scalpo, que chegou aqui no Brasil de novo com aquele preço polêmico. Tá escrevendo a Thor também, que é uma fase também muito festejada, né, que vem depois do grandioso Carniceiro dos Deuses e tal. E além de estar escrevendo nesses títulos e editoras grandes também, na Image ele está fazendo um trabalho autoral muito bacana. E no caso, um deles é o Southern Bastards. Na história, a gente acompanha o Earl Tubb, que é já um senhorzinho, já no alto de seus 50, quase 60 anos, que precisa voltar para uma cidadezinha no interior do Alabama, onde ele cresceu. Porque o tio dele tá ficando senil, vai para uma casa de repouso, e aí ele precisa empacotar todos os pertences que estão nessa casa antiga, que foi até onde ele cresceu. Só que quando o Earl volta para casa, ele encontra uma cidade muito diferente da que ele deixou. Ele era filho do xerife, então ele lembra muito bem dos anos de paz e ordem que a cidade teve. E tudo que ele encontra é baderna, gangues, meio que uma máfia formada em torno do técnico do time de futebol da cidade. Earl, então, como qualquer herói à la Clint Eastwood, resolve fazer alguma coisa e tomar de volta sua cidade pro povo de bem, e é aqui que começa Southern Bastards, uma das leituras mais soco na cara que eu li recentemente. Cara, esse quadrinho é incrível. Ele é ambientado no sul dos Estados Unidos, né, numa cidadezinha fictícia no Alabama, que apesar de não existir na vida real, aqui no quadrinho ela é muito viva, ela é muito pulsante. Eu nunca estive no sul dos Estados Unidos, né, o pouco que eu tenho acesso a esse tipo de cultura é em filmes e documentários, né, sobre o assunto, mas mesmo nunca tendo estado, nunca tendo vivido a experiência de estar numa dessas cidades, o quadrinho me passou uma verdade muito grande, né? Tanto o Jason Aaron que escreve, quanto o Jason Latour que faz a arte, os dois são do sul, então eles conseguem conversar muito bem, traduzir bem qual que é a sensação de estar lá para quem é de fora, né? E tanto que o Jason Aaron descreve esse quadrinho como uma carta de amor e ódio ao Sul. E dá pra ver isso bem durante esse primeiro encadernadinho aqui, que tem os dois primeiros arcos da história, porque ele traz tudo que o Sul tem de melhor, né? No caso, que é o povo pacato que se reúne para ver o futebol, que come a costela com a torta no domingo, mas também o lado ruim, né? Todo esse lance de preconceito, de serem locais dominados pelo crime organizado, né? Por pessoas que acabam se acovardando com medo de fazer alguma coisa. É um quadrinho fantástico. Acho que o mais próximo disso que eu já tinha lido nos quadrinhos é aquele arco em que o Jesse vira xerife numa cidadezinha do Texas, em Preacher. Só que aqui tem muito menos desse idealismo, dessa coisa fictícia de um cara fazendo a diferença, né? Aqui você vê o negócio no chão, né? Com olhos reais, com a brutalidade real. Eu preciso dizer que esse quadrinho é mais 18 e ele me pegou muito desprevenido, eu não esperava. Ele é muito forte mesmo, assim, não só pela parte gráfica e violenta da história, mas assim, é chocante. E o pior, o que mais choca no decorrer dos acontecimentos aqui é você saber que em algum lugar, não só dos Estados Unidos, mas aqui do Brasil, do mundo todo, tem pessoas passando por essas situações, tem pessoas inconformadas, tem pessoas sofrendo e cara, isso cria um envolvimento com a história muito grande, né? Aqui meio que se discute muito esse lance do homem ser produto do meio, né? Que até que ponto o cara realmente é ruim? Até que ponto ele não é só meio que resultado das circunstâncias em volta dele? Mas será que ele não podia tentar mudar essas circunstâncias para tentar fazer uma vida melhor? Cara, aqui tem 2 arcos completos e eu já tô louco pra ler o próximo, porque a história só tá desenrolando, eu não faço ideia pra onde ela vai levar. Uma experiência bem parecida com o que eu tive lendo Scalpo, né? Então acho que é meio que uma marca registrada do Jason Aaron, criar essa tensão do negócio ir crescendo, você não saber pra onde vai levar e tal. Pra você que curte quadrinhos, né, criminais, pra você que quer ter contato com uma cultura diferente, assim, eu acho que Southern Bastards vale muito a pena. A arte fica por conta do Jason Latour, que ajuda muito nessa caracterização da cidade, dos personagens,
né? Apesar de um estilo meio até que tosco numa primeira visão, assim, a forma como o Jason coloca as paisagens, como ele constrói as cenas, a narrativa disso daqui é fantástico. Ao mesmo tempo em que a história brinca com essa possibilidade de ser um faroeste, né? Um filme à la Clint Eastwood, isso ajuda muito pela ambientação que ele cria, né? Apesar de que o Jason Aaron tem um trabalho muito grande para fugir desses possíveis clichês, né? Ele apresenta o clichê e mostra que na vida real não é bem assim. E eu acho que a história tem muito a crescer com isso, né, com esse pezinho no chão, com essa questão de ir além do idealismo, né, de debater o que se tem de melhor e de pior em uma cultura. Para quem tem preocupações com a dificuldade de entender esse quadrinho, eu acho que são duas as principais. A primeira é que, por se tratar de uma história que se passa no sul dos Estados Unidos, eles têm um linguajar muito próprio, né? O uso de gírias, de expressões que juntam várias palavras ao mesmo tempo, isso pode causar um pouco de estranheza, porque você não vai encontrar exatamente as palavras como elas são escritas, né? Como a regra diz. E o segundo é que tem muito linguajar de futebol americano, né? Porque o time de futebol americano da cidade é um ponto meio que central, né? Grande parte da trama se concentra ali. Então tem nome de posição de jogador, tem nome de jogada, então isso pode causar uma certa confusão. Mas não é nada que te tire da história, né? Meio que são planos de fundo que no quesito da linguagem, acho que você, conforme você vai lendo, você consegue se acostumar e pegar um pouco dos traquejos, né? Mas nada disso tira o brilho dessa leitura que facilmente foi um dos maiores socos no estômago que eu levei recentemente. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse quadro novo. Deixe aí nos comentários quais quadrinhos importados você tá mais curtindo ler. Especialmente aqueles que não estão saindo no Brasil. Quem sabe eu dou uma conferida pra gente conversar aqui em vídeo, né? E eu tenho uma segunda pergunta, né? Caso você já tenha lido Southern Bastards, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você curtiu, se você também se sentiu dentro de uma cidadezinha no interior do Alabama, vamos conversar. Muito obrigado a todos e até a próxima.